Como é que tá por aí? Tá frio? O frio é um clima mais romântico, né? Amanhã, dia de Vasco, dia dos namorados. Sente o clima. Às vezes nesse frio em Queimados, fico pensando nos 3 pontos amanhã. É, família vascaína, é amanhã. Finalmente o Vasco joga, encara o São Paulo e eu fico aqui pensando, dia de Vasco, dia dos namorados, vídeo de pós-jogo. Será que nesse vídeo o Thiago vai estar amando, romântico, né? Fernando Diniz e seus jogadores vão contribuir com esse sentimento de amor no dia dos namorados, família vascaína. E permitiu o Thiagão, você sabe, ganhar no Campeonato Brasileiro tem grito, tem gritaria, mas chega aí para mais um vídeo aqui no canal Vasco em Família. Nesse momento, um Thiagão apaixonado, amando, até amanhã, né? Esperando uma boa atuação do Vasco. É claro, vai jogar mal, mas ganhando, tá tranquilo, eu vou continuar amando, apaixonado, romântico. Esse é o clima, família. Mas nesse vídeo, um vídeo diferenciado, podemos dizer assim. Por quê? Porque o Thiagão não vai falar tanto assim. Você sabe que eu gosto de falar, né? Os vídeos estão até ficando mais longos. Eu prometo parar com isso, é porque o Thiagão fala demais. Mas nesse vídeo, família, eu quero reagir aqui com vocês ao Souza, né? Que participou do Benja Mútil, né, um canal do Benja de entrevistas, né, e ele entrevistou o Souza e eu achei muito interessante algumas respostas para a gente debater aqui no nosso canal, ele falando sobre o Capasso, né, uma resenha ali de bastidor, de repente você até muda a sua visão em relação ao Felipe, eu não mudei, mas assim, você consegue compreender, minha família vascaína. Ele fala também do Ryan, que na visão dele, o Ryan, nesse momento da carreira, comparando com Adriano Imperador, o Ryan é melhor, ele bota muita fé que o Ryan vai ajudar muito o Vasco. Fala também da ideia de jogo, Fernando Diniz, né, ele entende que o Fernando Diniz vai tirar muita coisa desse elenco do Vasco, e até fala do estilo de jogo do Fábio Carille, que na visão dele, desde o início, ele falou, ixi, vai dar merda isso aqui, isso não, né, não vai dar certo. E ele destaca um ponto que eu sempre falo aqui com vocês. Pô, o Thiagão tem visão de jogo, cara. A galera fica falando que eu sou um aprendiz. Eu tenho visão de jogo, você vai ver aqui. E ele também fala, né, de uma situação ali de estrutura do Vasco. O Pedrinho tá trabalhando muito para melhorar isso. Bem interessante pra gente resenhar aqui. E claro, falar também um pouco sobre o jogo de amanhã, no dia dos namorados. Vasco! Vamos lá, ajuda os vascaínos. É isso, né? Tá todo mundo querendo amar amanhã, hein? Vamos falar aqui sobre a lista de relacionados. Ryan treinou hoje, GB tá relacionado. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E pro vídeo não ficar muito longo, já vamos reagir aqui. Souza, o Benja, lá no canal Benja Mútil, o link vai estar aqui na descrição se você quiser acompanhar a resenha completa. Chega aí. Mas em relação ao Capasso, ele de fato ele desabafou. Mas só que assim, era o pensamento dele que não se pode, na posição, né, de diretor, dirigente esportivo, falar em público. E ele desabafou ali e de fato a gente que é atleta vai comentar. Poxa, não foi legal. Porque a gente se imagina também que se fosse com a gente. Apesar do Capasso também, quando eu falo sobre essa questão de você... ele deu uma plantada também, ele gerou alguns problemas lá no... Tipo o quê? Porque o Capasso ele não treinava com o time, ele se encontrava com a gente, mas ele sempre treinava separado com o Riquelme, na época o Zé Gabriel também treinou um pouco. Mas por quê? Porque ele separava elenco. Jogadores que eles não iriam de fato aproveitar já deixaram treinando separado. Então o Capasso não treinava com o elenco, né? E aí eu creio que também já gerasse nele algum tipo de... Só que desde o início já disseram para ele que não iriam aproveitar ele. E aí teve algumas oportunidades de sair, ele não quis sair. Quando o Vasco perdia, e eu não reparava porque eu não sigo, nem segui o Capasso. Então, o Capasso, quando o Vasco perdia com a falha de zagueiro, ele ia postar uma foto do Vasco, dele, com a roupa do Vasco. Jura? Só que eu nunca tinha reparado. Aí teve um dia que o Lucas, o Lucas Freitas, falou, mano, você já viu isso aqui, tal, mano, esse cara aí não é legal não, ficar fazendo, não vi. Aí um dia o João errou, outro dia o Lucas errou na zaga, eu também errei contra o Boa Vista jogando de zagueiro no Carioca. Todo mundo vai errar, zagueiro não tem como, uma hora ou outra vai errar. O Lucas Freitas, o Lucas Oliveira, todo mundo que errava no jogo, quando ganhava ele não postava nada. Errava, ele metia uma foto dele com a camisa do Vasco. Então isso foi gerando também... Ah, eu não sabia disso. Então... Isso é o que eu tô te falando. O Felipe, é óbvio que na posição que ele tá, não pode
E Exatamente. Só que, cara, isso vai gerando também no coração do cara. O elenco ali, eu não ligava. É que tu não tava jogando, né, Souza? Só que imagina o zagueiro toda hora ficar olhando aí. Gera Pô. um negócio ruim no clube. E a galera já ficava olhando pra ele de meio olho virado. Não vou apertar muito esse cara, não. Por quê? Porque fica se aproveitando de alguma situação pra querer mostrar, eu tô aqui, e se fosse comigo, seria diferente. E aí não era a forma correta de... Então, já tinha uma coisa com o Capasso ali, eu acho que ele deixou... E eu tô até defendendo ele aqui nessa situação, porque de fato... Então eu também já mudou em figura. Não, mas não muda no sentido de que não pode. Um diretor no esportivo não pode chegar e falar que eu não gosto dele. Entendeu? Como atleta. Não é legal. Só que, como eu te falei, não veio do nada. Tem um histórico. Tem um histórico aí do Capasso que ele também plantava umas coisinhas ali. Ele me ligou ano passado para perguntar sobre o Ryan, mas... Família, rapidamente, só pontuando aqui sobre essa situação do Capasso, é o que eu falei, eu não mudo, não mudo a minha opinião em relação ao Felipe, errou, né? Se deixou levar ali pela pressão de rede social, dos jornalistas que acabam, dos torcedores, né, que pedem o Capasso e tudo mais, não soube lidar com a pressão ali no momento e deu aquela resposta que não deveria. Mas, né, olha o comportamento aí do cara, que poderia ter saído. Internamente isso não é legal, né, para os companheiros dele ali. Então, muita gente pedindo o Capasso para jogar seria legal, né, um Capasso jogando com companheiros que ele tá queimando. E assim, é uma realidade que, na minha visão, sempre falei isso aqui. Eu tô até pesquisando aqui, esqueci de pesquisar isso antes, né, para falar aqui com vocês. Vocês podem até colocar aqui nos comentários, que eu não sei. Capasso já acertou com alguém? Capasso já tá no River da vida, no Boca... sei lá, em algum time que vai brigar por títulos, porque, gente, faça-me o favor, né? Mais uma vez, eu tô coberto de razão. O Capasso é horroroso. Horroroso. E assim, cara, eu vi tanta gente pedindo o Capasso, mas, meu Deus do céu, com a justificativa que ele foi o melhor zagueiro do grandioso Campeonato Paraguaio. Poxa, gente, faça-me o favor. Eu falei errado aqui, ó. Faça-me o favor, Capasso, vai com Deus, tá bem? Já foi. Deus que me livre. Vamos seguir aqui agora, ele falando sobre o Ryan. Olha a moral que ele deu pro Ryan. Último dia da janela. Aí não deu, porque ele se tornou presidente. Falei o que eu penso do Ryan, que para mim é um fenômeno e tem tudo para agora com o Diniz. Ele começou a ser quem, para mim, ele sempre foi nos treinamentos. O Vilas Boas te ligou para perguntar do Ryan? Que queria levar o Ryan. E eu falei, uma leva de olho fechado, assim. Só que, sinceramente, eu não sei se o Porto vai ter condições de levar financeiramente. Porque é muita grana, o Ryan? Cara, cada dia que passa ele vai ficar mais caro. Mas você acha que ele é muito diferenciado? Muito diferenciado. Pra mim o Ryan é um Adriano Imperador, assim. Tô te falando. Cuidado, é isso. Não, pra mim, assim, o Adriano na época do Flamengo, o Adriano no Flamengo não fazia o que o Ryan já está fazendo. O Adriano era muito contestado no Flamengo, ainda muito novo. Depois que ele chegou lá fora, que ele despontou. O Ryan, pra mim, hoje, ele já tá no nível acima do Adriano. Só que lá fora que vai dizer se ele vai continuar mantendo o mesmo nível ou não. Lá fora que o negócio... E lá fora o Adriano foi embora. Enfim, virou quem ele virou. Só que ele tem muita qualidade, força, humilde. Sempre conversava muito com ele sobre essas questões de finança, de guardar dinheiro. É um menino, também, a família dele é cristã, é um menino que... Enfim, então ele tem tudo para despontar. E aí o Vilas Boas me ligou, aí eu tentei falar com ele sobre essa questão, passei o telefone lá pro pessoal do clube, mas acabou que não deu, porque era o último dia de janela e não deu certo. Teve um empate. Ainda bem, né? E ainda bem que não deu certo. Né? O Ryan ficou, claro, também com a chegada do Fernando Diniz, que mudou bastante aí, né, a maneira do Ryan se comportar em campo, da atitude, né, da confiança. É um cara que realmente nos últimos jogos do Vasco foi o melhor ali na frente. Foi o melhor. É um cara que está tentando bater pro gol de fora da área, acertou uma porrada bonita contra o Fluminense, contra o RB Bragantino tentou também, né? Aquela jogada do Nuno, infelizmente ele não conseguiu direcionar a bola mais no canto, né? Forte. De repente o Cleiton não conseguiria pegar, mas teve um chute também que ele tentou de fora da área. Então, assim, é um jogador com muita confiança. E, assim, é difícil, né? Porque o torcedor do Vasco, num determinado período, e eu vou me incluir nessa situação, né? Eu falei, pô, o Ryan não dá, o Ryan entra dormindo dentro de campo. Tem partidas que ele contribui com alguma coisa, outras sabe que nada. Então, pintou um papel colorido, vai com Deus. E realmente, né, ele mudou essa realidade. Então, você olhando hoje para o cenário, para o momento do Vasco, e o Souza vai até comentar isso agora, sobre as características, né, dos jogadores de frente. Então o Vasco só tem nesse momento o Ryan, que dá essa arrancada, que tem essa explosão, que dá esse tapa na frente, né? O Nuno é mais habilidoso, o Coutinho também mais, né, um cara de cadenciar o jogo, o Verratti nem se fala também, um cara de área, então só tem o Ryan. Então você imagina, perdendo o Ryan, se você não for no mercado e conseguir contratar, né, jogadores, eu falo aqui com vocês, apesar de jogar pelo lado esquerdo, eu gosto muito do Vitor Sá.
Acho que seria uma excelente contratação. Espero que o Vasco, né, esteja aí tentando a contratação desse atleta, que é mais um jogador com essa força. O Lloyd também, o Souza até no podcast, nessa entrevista, ele fala sobre o Lloyd, que tem muita qualidade, tem muito recurso, mas né, meio 22. Então o Ryan cresceu muito com o Diniz, eu espero. E aí, assim, como torcedor, claro, olhando para o campo, né, vendo o nível de atuação dele, gostaria que ele ficasse. Mas saindo, a gente entende também que é uma questão que vai ajudar muito o Vasco, né, que tem que honrar os seus compromissos, pagar salários e tudo mais, né, investimentos aí que o Souza também vai comentar na estrutura do Vasco. O Vasco está fazendo várias obras lá no CT, ele vai comentar aí também. Então a venda do Ryan também pode ser muito importante. Agora, como torcedor, claro, gostaria muito da permanência dele, porque existe um Ryan após o Diniz que, olha, né, tá fazendo a diferença pra gente, família vascaína. Vamos continuar aqui acompanhando, ele vai falar um pouco do estilo de jogo do Diniz, do Carille, bem interessante também, ó. Agora, que foi no Brasileiro até, eu fui pro banco, e a gente até ficou com aquele gosto de, cara, poderia ter vencido. Porque de fato pode. O problema é esse, é o que se gera dentro do clube, mediante aquilo que o Flamengo já está fazendo e o que a gente vinha apresentando, que os jogos não estavam indo bem. E eu, sinceramente, eu acredito muito, que hoje já o Flamengo já vai tomar uma pressãozinha quando jogar contra o Vasco. Hoje, se não tivesse tempo de treinar, mesmo com o Diniz, já seria a mentalidade diferente. Porque o cara lá é muito diferente. Muito diferente. Ele consegue. Contra o Fluminense a gente não conseguiu, né? Tem que melhorar muito, tem que chegar reforços. Não consegui trabalhar com ele no tempo necessário, mas o pouco que eu vi da apresentação dele e de uns 4, 5 treinos, eu vi que realmente ele consegue mudar. E é o que ele falou: enfrentar Flamengo, enfrentar Palmeiras. Os clubes que hoje em dia estão referência, vocês têm que botar na cabeça que é de igual para igual. E é o que não tinha antes. Era um medo de pressionar, um medo de jogar. E isso acaba trazendo para nós jogadores um medo de errar. E do outro lado, os caras... Com o Carille, vocês tinham medo? Tinha, com certeza. Não só com o Carille com todos os outros anteriormente. Porque são características. E assim, a característica do Carille é uma característica mais... Você achava justo? Defensivo. Todo jogo a torcida do Vasco gritar, ei, Carille, vai tomar caju. Não achava justo. Como também não achava justo uma série de cobranças que tinha com a gente. Só que no futebol não existe justiça. Tinha que cobrar, né, Souza? Tomaram uma goleada no cabelo. Tem que tomar algumas decisões. A torcida não gosta, o resultado não vem. Aí vão cobrar mesmo, não adianta. E aí o Carille também foi... Eu acho que ele foi, sinceramente, desde o início, por característica... Ontem eu falei a questão do Ancelotti. Por característica de trabalho... Eu não sei, a torcida do Vasco por tantos anos sem título, só lutando para... Aí tem a esperança, um ar de esperança com a 777 que também dá errado, né? Aí entra o Pedrinho agora tentando dar uma reformulação, parece que vai as coisas melhorar. Aí traz um treinador que tem uma característica que não é a característica do clube. E eu tentei... Do elenco. Até falar sobre pressionar, conversava com os atletas, a gente tem que ir para cima, pressionar. Se a gente ficar atrás, vai dar problema. O time do Vasco não é um time rápido, veloz, do meio para frente. São jogadores mais de qualidade, ali o Coutinho, a ponta e tal, mas não são jogadores muito velozes. E o Verratti como centroavante. Então o que a gente precisava? Eu falava para eles, tentava passar isso para eles no sentido de, cara, a gente precisa jogar no campo do adversário. Porque se a gente ficar segurando atrás para sair no contra-ataque, a gente não tem velocidade, a gente não consegue, não tem força e vai matar. Então exemplo, o estilo do Carille não era pro Vasco? Não era. Eu acho que não é. Porque era um estilo que era muito mais preocupado, um exemplo, a pressão. Fazer pressão no adversário. Hoje em dia, se você fizer pressão, dois atacantes contra 3 zagueiros, você vai levar desvantagem facilmente, que os zagueiros hoje de qualidade não têm medo de jogar. Se você aumenta isso para 4, por exemplo, a gente jogar contra o Flamengo, onde o Rossi jogava com a bola. Então eu queria que muitas das vezes o Coutinho e o Verratti pressionassem 4 jogadores. Não dá. Os caras saíam muito fácil. E aí o que acontecia? Jogava a gente para trás, cada vez mais. Jogava. Vai encurralando. Aí encurralando. Aí como é que sai lá de trás? Sem tanta velocidade e com o você falava isso com o Carille? Você trocava essa ideia ou não? Não diretamente, assim. Tentava, de alguma forma, mostrar... Já fizemos até reunião, onde... Eu lembro até hoje no Espírito Santo, alguns atletas... A gente se reuniu entre os atletas e eu conversando com eles que precisava mudar um pouco essa mentalidade. Quanto Volta Redonda. E aquele jogo acabou sendo 2-2 também. E ele falou, para esse jogo não dá, porque tá muito em cima, vamos tentar para os próximos e tal. Mas só que, é o que eu falo, característica é uma coisa muito complicada de ser mudada. E a gente não conseguiu, porque era a forma de trabalhar dele. E funciona em algumas equipes. Funcionou, como não funcionou no Corinthians, quando ele foi campeão. Mas, por características, a torcida do Vasco quer que vá para cima, quer que jogue bonito. Então, é o que eu estou falando. Eu acho muito mais... o estilo do Diniz hoje pode dar problema? Claro que pode. Pode não dar certo. O futebol não tem, como diz o nosso treinador, o Luxemburgo, ciência exata. Mas tem tudo para a torcida do Vasco, pelo menos, se alegrar. Está tentando melhorar o... Família, o último corte eu vou passar aqui para vocês, né, falando sobre a estrutura do Vasco. Mas assim, interessante a gente debater sobre isso, porque eu não acho que é um erro do Carille, tá?
não é uma falha do Carille, isso é da direção do Vasco, do Pedrinho, do Felipe. E assim, é o que eu falo, eu sei que futebol não é fácil, é complicado contratar, né, gerir aí o elenco, né, tem um mercado que é competitivo, você achar jogadores, né, estrutura, tudo isso, né, dificulta hoje em relação ao Vasco. Mas, poxa, a gente conta com o Pedrinho, né, que foi ex-atleta, um grande jogador, Felipe também, e assim, tá claro que esse time tem uma fragilidade física, e aí você contrata o Carille, até então não é um erro, você contratar o Carille, a partir do momento que você contrata o Carille, agora você vai ter que contratar as peças para, né, ajudar o Carille, tentar colocar ele na zona de conforto. Eu sei que, igual o Souza falou aí, essa resenha, não é o estilo de jogo que a torcida do Vasco... Não, cara, a torcida do Vasco quer ganhar. A torcida do Vasco não tem estilo. Há muito tempo não tem estilo, desde 2011, 2012 que não tem estilo de artilheiros, sabe? Não, acabou, não tem isso, não é o estilo que a torcida quer. A torcida do Vasco quer ganhar. Se o Carille conseguisse organizar o time defensivamente, o Vasco, 3 pontos aqui, passa de fase ali, 3 pontos, empata, vai perder um ou outro jogo, mas sabe, difícil de tomar os gols, porque é a principal característica dele, eu tenho certeza que a torcida, né, poderia chiar, beleza, né, mas tá satisfeito, pô. A gente quer ganhar. Depois que a gente começar a ganhar, parar de sofrer, aí a gente volta a falar de estilo de jogo, de um time pra frente, de um time ofensivo. Eu acho que basicamente é isso. Então não é a questão. A questão é que foi um erro da direção. Você contratar o Carille e não conseguir jogadores com uma parte física interessante, pô, para correr, para preencher espaço, porque o Carille é isso aí, cara. O Carille depende muito da parte física, e eu falei sobre isso. Depois eu que sou aprendiz, cansei, foi ou não foi? Falei assim, gente, quando eu olho para esse elenco e olho para o Carille e Fernando Diniz, tem muito mais a cara do Fernando Diniz do que eu ouvi aqui. Mas Thiago, a saída de bola, ô Thiago, nada a ver, esse time tem a cara mais do Carille, tem que ficar... Não tem, família. O Carille depende muito do condicionamento físico dos seus atletas, para fechar, para, né, baixar as linhas, descer as linhas e puxar contra-ataque. Já é diferente do Fernando Diniz nesse sentido. Não que o Fernando Diniz não precise também. O Vasco precisa buscar reforços nesse sentido, com uma boa condição física. Mas bate no que eu entendo aí do trabalho do Carille e também do que eu espero do trabalho do Fernando Diniz daqui para frente, família vascaína. Para fechar, uma questão sobre estrutura. Tá na tela. Que isso vai dar uma outra cara pro clube, mas eu acho que, por mais que vá fazendo tudo isso internamente, o que vale é o futebol. E o futebol, eu acho, que agora com o trabalho que o Diniz vai ter tempo para trabalhar esse tempo aí do Mundial, o Vasco vai começar a tomar uma cara que nos próximos anos, se conseguir manter ali o Diniz, ir trazendo peças de reposição boa e trabalhando essa questão interna, porque é o que o Diniz falou na apresentação dele. Você entra no CT ali, cara, e eu vou dizer de mim, que já joguei lá fora, que para mim a estrutura de CT da Turquia é uma das melhores. Eu já fui no Coutinho, lá quando ele estava no Barcelona, eu visitei, do Liverpool. E no Porto eu joguei, que é absurdo, mas a da Turquia é um absurdo que eles fazem de estrutura para dar para o atleta, para dormir, para treinar, para se alimentar. Aí você chega no CT do Vasco, realmente os atletas chegam ali e vê que é um container ainda, que tem coisas ainda que você começa a dar uma desanimada. Tipo assim, você não se sente um atleta chegando num... Mas não é justificativa não, pelo amor de Deus. É precário ainda? Tá melhorando muito, mas ainda é muito longe. Já melhorou muito, mas é muito longe dos... O Ronaldo, quando chegou no Corinthians, não tomava banho lá porque não tinha, ia embora com o uniforme. E ele conseguiu fazer E eu acredito que o Pedrinho agora vai fazer essa reestruturação, porque já tá, o CT tá todo em obra. Isso já vai dar um outro patamar pro clube. E o atleta que chega ali já vai chegar mais, cara, tô chegando num clube que não é... Não adianta... Que loucura, hein? Nós estamos em 2025 e o Vasco não tem um CT... Que triste isso, hein? Triste. Mas é o que eu tô falando. Aí não tem a ver com o coitado do Pedrinho. Não, é culpa do Pedrinho. E aí ele tá tentando agora, porque ele sabe, ele foi atleta, ele sabe que a estrutura é importante. Então, mas só que ao mesmo tempo ele tem que pagar salário, né? Ele tem que buscar recursos. Então não dá pra você tirar o dinheiro de um, só que ele tá tentando, de alguma forma, arrumar recursos para ir mudando o CT, porque precisa de dinheiro. Só que quando mudar o CT, o Vasco começar a vencer jogos e ficar no nível ali da parte de cima da tabela e parar de ficar aquele negócio de ficar brigando para não cair, óbvio que tem que ter um investidor, não dá. O Pedrinho não vai conseguir manter o que ele está tentando fazer pro resto da vida. Tem que ter um investidor bom, não é investidor 777. Tá aí, família, né? Só destacando a questão da estrutura ali que o Souza falou, não é justificativa, né, cara? Não pode. Eu sei que é uma questão que influencia, né? Que pode atrapalhar em alguma coisa, beleza, em comparação a outros clubes, mas, poxa, peraí, com a estrutura que o Vasco tem, não pode perder de 4 pro Eto Caberro, não pode perder de virada pro Vitória, até porque tá em dia. O Souza comenta isso nessa entrevista. Tá em dia. Então, assim, poxa, desanimar.
Aí fica difícil, né, Rei? Pelo amor de Deus. Mas em relação ali, só pra gente finalizar essa parte, família, e falar sobre o jogo de amanhã, é aquilo que eu comento aqui com vocês, né? Muita gente, eu acho que prefere não entender o momento, os resultados, né? Eu torço muito para que, né, as coisas mudem e o Vasco consiga ganhar seus jogos, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro, para sair dessa situação, porque nas Copas é aquilo, né, cara? A gente, né, vai tentar chegar e tudo mais, mas no Campeonato Brasileiro não pode viver aquela situação, chegar até o final do ano brigando para não cair, né? Ninguém quer viver, ninguém quer passar por isso novamente como foi ali em 2023. Então a torcida é para que o Vasco consiga sair primeiro dessa situação, respirar no Campeonato Brasileiro e continuar nas Copas. Aí sim, né? Aí depois se tiver que mesclar aqui, poupar ali, é outra parada, mas a gente tem que sair dessa situação o mais rápido possível, né? E assim, o que ele comentou é o que eu bato aqui com vocês sempre, né? E alguns torcedores preferem não entender e me chamar de passador de pano. Eu falo, cara, a realidade, ela não é fácil, não é simples. O Vasco é um time que parou no tempo. Parou. Então, eu tenho, né, tipo um amigo lá do grupo de membros, chamado César, né, César? Que trata essa realidade do Vasco como uma coisa assim, meu Deus do céu, é fácil, qualquer um pode resolver. E não é o caso. Eu sei que, poxa, em comparação às gestões anteriores, né, muita coisa mudou em relação à SAF, né, o Vasco não tem aquelas dívidas de curto prazo, né, que né, tinha que pagar um salário, vinha penhora e tudo mais. Então, muita coisa mudou nesse sentido em relação agora a Pedrinho, 777, né, com a SAF. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Só que, cara, ninguém deu um pontapé inicial de uma boa gestão, de passar o bastão, né, pra gente criar uma cultura organizacional no Vasco, cara, de realmente de você debater ideias e não a língua. Gogó, porque no Vasco é isso hoje, porque ninguém deu esse passo. Quer ver uma coisa? No Palmeiras e no Flamengo, por exemplo, cara, ninguém vai entrar com gogó. Ninguém vai entrar com gogó, porque se criou uma cultura organizacional, né? Os torcedores hoje sabem que a gestão vai ter reclamações de contratações, vai ter pressão, resultados em campo, isso é normal, isso vai acontecer. Agora, ninguém vai entrar ali com gogó, velho. Ninguém no Vasco só entra com gogó. Porque todo mundo, sempre que entrou ali no Vasco, pelo menos nesse período, né, que eu passei a acompanhar mais aqui com o canal, cara, todo mundo bravatou e não entregou nada. Prometeu e nunca entregou nada. Então o Vasco tem que sair dessa realidade. E aí, por isso que eu fico torcendo aqui, eu fico na torcida com o Pedrinho. Mas, se for o caso, aparecer aí um investidor, né, que possa ajudar a acelerar esse processo, ou que seja um outro candidato, um projeto mais interessante para o Vasco, vamos juntos. Eu espero que o Pedrinho também não tenha essa vaidade, porque é pelo Vasco, tem que ser pelo Vasco. Esse é o papo. Mas, poxa, essa resenha aí do Souza sobre estrutura mostra, cara, o Vasco parou no tempo. Então não é fácil esse processo. Poxa, passei aqui um outro dia, só pra finalizar, poxa, o grupo lá dos mecenas do Galo, né, o Rubens Meninho, seu filho e tudo mais, olha só, estão com dificuldade, estão atrasando isso, atrasando aquilo, fama de caloteiro. E o cara, olha só o empresário que o cara é, gente, com um patrimônio de 8 bilhões. Tanto vai falar o que o Vasco tá passando, qualquer um resolve, é fácil. Poxa, sabe? Bate, as coisas não batem, família vascaína. E aí, para finalizar o nosso vídeo, tá aí ó, a imagem que o Vasco divulgou hoje. O Ryan conseguiu trabalhar, treinar normalmente, então vai para o jogo contra o São Paulo. Tá aqui também uma foto do GB, tá relacionado para essa partida. E o Vasco até apontou aqui, família, que o David e o Estrela vão continuar, né, na reabilitação. Inclusive, me parece que deve ter um dia ou outro, né, mas vão continuar na pegada nesse período aí que os jogadores vão ter 10 dias de férias, né, eles vão continuar, né, nesse processo de reabilitação. E o Paulinho também ficou de fora porque teve um quadro de virose. E aí, né, aqui não faltou ninguém mais. Tá aí Adson, Alex Teixeira, Coutinho, Fusato, Garré, GB, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Lemos, Jardim, Lodge tá por aqui, Lucas Freitas, Piton, Gustavo, Luiz Gustavo, quero dizer, Matheus Carvalho, no Moreira, né, o Pablo, goleiro reserva, Paulo Henrique, Puma Rodrigues também, Ryan, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Então, time do Vasco, imagino eu, que vai ser o mesmo que enfrentou, né, Fortaleza, RB Bragantino. A gente espera uma grande atuação do Vasco e a primeira vitória fora de casa, família vascaína. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu tô de volta. Fui!